Lei 9.099 de 1995, Juizados Especiais Criminais, procedimento sumaríssimo. Olá pessoal, meu nome é Heitor Luiz Bender, sou professor aqui do curso na área de Direito Penal e Processo Penal. Tá? Hoje eu venho até os senhores para tratar sobre um assunto muito importante, a Lei 9.099 de 95, tá? Que é o que? A Lei dos Juizados Especiais, mas especificamente a gente vai tratar de Juizado Especial Criminal, tá certo? E nessa aula especificamente eu vou trazer para vocês o procedimento sumaríssimo, ou seja, vamos passar rapidinho tudo que acontece no JEC. Vai lá, acontece a infração, vai para a delegacia, termo circunstanciado, é encaminhado ao juizado especial, chegou no juizado especial, não teve ou não teve a audiência preliminar, tá? Se tiver acordo, acabou. Se não tiver, vamos para frente. Quem que vem depois? Vem o Ministério Público. Oferece o quê? Proposta de transação penal. Lembre-se daqueles requisitos: não ser reincidente, não ter feito nos últimos 5 anos, tá certo? Ofereceu a transação, eu aceitei a transação. Acabou? Acabou. Agora, e se eu não aceito essa transação? Se eu digo, não, Ministério Público, eu quero dar seguimento, eu quero provar que eu sou inocente, tá? O que acontece? E é o que a gente vai ver nessa aula. Vamos lá. Procedimento sumaríssimo. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência das hipóteses previstas no artigo 76, que é o que? Transação penal dessa lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, ou seja, passou, não teve a transação, o que o Ministério Público vai fazer? Oferece denúncia. E aí a gente começa propriamente o processo, o procedimento sumaríssimo, beleza? Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência, eu coloquei entre parênteses, termo circunstanciado. O que é o termo circunstanciado, pessoal? O termo circunstanciado é o substitutivo do IP, do inquérito policial, beleza? Lembrem-se lá, no JEC é informalidade, chegou na delegacia, lavrou-se o termo, encaminhou lá para o juizado, tá certo? Então vamos lá, para o oferecimento da denúncia, ele terá como base o termo circunstanciado, referido no artigo 69 dessa lei, com a dispensa do inquérito policial, tá? Prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou por outra prova equivalente. Isso aqui é bem importante, tá? Materialidade delitiva. Senhores que já estão estudando aí para concurso, o que é? Ela é requisito necessário, não é? Para prosseguimento da ação penal. O que eu preciso lá para uma denúncia no procedimento ordinário? Eu preciso de prova da materialidade. Aqui, pela informalidade do rito, o que o legislador diz para nós? Que a materialidade ela pode ser auferida por quê? Por boletim médico, ou seja, não precisa de prontuário médico. Inclusive, o laudo de lesão corporal pode ser dispensado quando tiver esse boletim médico, ou prova equivalente, vamos dizer, um laudo médico lá, tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, materialidade delitiva pode ser oferida por boletim médico ou por prova equivalente. Então, ou seja, não é necessário que eu traga o laudo lá de exame de corpo de delito. Ele pode ser dispensado. Isso é bem interessante, tá? Parágrafo 2º. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único, tá? Do parágrafo único do artigo 66. Então, o que ele está dizendo aqui? Qual que eram lá os princípios? Quais são os princípios do JEC? Celeridade, economia processual, informalidade. Agora eu chego num processo ali que ele demanda uma grande produção de prova, ele tem muita minúcia. O que o Ministério Público vai fazer? Ele vai mandar para o juízo comum, tá? Ele encaminha lá para o rito comum, porque aqui não pode ser moroso. Aqui tem que ser rápido. Então, o que ele faz? Ele manda para a Justiça Comum e lá vai seguir o processo pelo rito ordinário, tá beleza?
Na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no artigo 66 da lei. Então, o que acontece, pessoal? Na iniciativa privada, tá? Ainda que seja uma queixa-crime, vamos dizer que também ela seja muito complexa, eu vou lá, ofereço a queixa-crime, na hora da representação lá, depois não teve o acordo, tá? Eu não cheguei a um acordo civil lá com o autor do fato. O que eu vou fazer? Eu entro com a queixa, e essa queixa ela é recheada de documento, minúcia. O que o juiz faz também? Ele pode encaminhar para a justiça comum. Falar, não, arrolam muitas testemunhas e realmente elas são imprescindíveis para a busca da verdade real, né, para o desenrolar desse caso. O que o juiz faz? Juízo comum com base no artigo 66 da lei, certo? Artigo 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, por quê? Porque ela é feita oralmente já na audiência, tá? Entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Então, ou seja, como o rito é célere, a busca é a celeridade é o quê? Terminou ali a audiência, não teve transação penal. O que o Ministério Público vai fazer? Já vai fazer a denúncia oral, tá? Mas já dá para ter audiência de instrução, galera? Não dá. Por que não dá para ter audiência de instrução? Você testemunha, né? Então o que faz? Marca uma data, mas já sai cientificado, tá certo? Se o acusado não estiver presente, será citado na forma do 6668. O que é essa citação aqui? Postal, oficial de justiça, não pode citação por edital, não pode citação por hora certa. Beleza? Cientificado da data da instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação no mínimo 5 dias antes da realização. Então, senhores, vejam, ele vai ser intimado para comparecimento, ele pode trazer espontaneamente as testemunhas, eu posso levar minhas testemunhas, ou vamos dizer, foi uma pessoa que estava, um motorista do ônibus, tá? Tô dentro do ônibus, alguém me xingou lá, e eu quero que esse motorista venha, eu solicito um requerimento para que ele seja intimado, que eu não conheço ele, ou, né, o cara não quer vir, aí o que eu faço? Eu faço o requerimento para o juiz. Não estando presente o ofendido, o responsável civil, serão intimados no 67, tá? Dessa lei para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Então, ou seja, a vítima não está lá. O que eu faço? Intimo ela também para audiência de instrução e julgamento. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma do quê? 67, que é o quê? Correio e oficial de justiça. Então, galera, é mais ou menos isso aqui, tá? O que eu tô querendo explicar para vocês? Chegou na audiência, não teve todos os atos, vamos para a instrução agora. A gente passou aquela fase preliminar, vamos entrar na instrução, tá? No dia e hora designados para audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos do artigo 72, 73, 74 e 75. Aqui eu vou pôr um asterisco, porque também é bem importante. Vamos dizer que o autor do fato não estivesse presente lá naquela audiência lá atrás. Agora conseguimos localizá-lo, tá? Ele veio para essa audiência, compareceu, e o que eu tenho que fazer? Oferecer uma nova proposta, tá? O Ministério Público vai ter essa proposta de conciliação civil e também vai ter uma nova proposta de transação penal do Ministério Público, seguindo esses artigos aqui, 72, 73, 74 e 75. Beleza? Nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deverá comparecer. E aqui eu trago para vocês o que é. Se eu for intimado e não comparecer ao ato, o juiz manda o quê? Manda me buscar, tá? Então essa é a condução coercitiva. Se eu não vou
não compareça ao ato a que eu fui intimado, o juiz pode mandar conduzir. Diferente do juiz comum. O que geralmente acontece no juízo comum? O juiz adia a audiência. Aqui não. Aqui não pode adiar. Tem que pedir a condição coercitiva de quem tiver intimado e vamos tocar o baile. Porque celeridade processual. Tá? Pessoal, aqui o que acontece? Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Após o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa, havendo recebimento serão ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Os senhores estão vendo? É muito rápido. E preste atenção na ordem das testemunhas, tá? O que é? Vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e interrogatório. Eu posso inverter isso aqui? Não posso, tá? Tá previsto na lei, essa é a ordem que tem que ser seguida, tá? Então eu até coloquei atenção para a oitiva. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar-se ou excluir as que considerar excessivas ou impertinentes, porque celeridade, beleza? De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e na sentença. A sentença dispensada o relatório mencionará os elementos de convicção do juiz. Então vamos lá, eu vou explicar isso aqui para vocês com mais calma. Aberta a instrução. O que vai fazer? Palavra do defensor. Ele apresenta a defesa. Ele defende oral. Não é aquela resposta à acusação que a gente está acostumado lá do procedimento ordinário. Ele vem, responde. A partir disso, nós passamos por quê? Produção de provas. Tá? É isso mesmo, Heitor? Não, pessoal. Vamos meter o pé no freio aí. Apresentou a denúncia, o juiz recebeu a denúncia. O que vai acontecer? Artigo 89, tá? Aqui tá faltando o caput do artigo, mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Artigo, 89, pessoal. Muito importante. Recebeu a denúncia. O que tá dizendo lá o artigo 89? Eu vou ler para vocês. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, e aqui muita atenção, pessoal, crime de menor potencial ofensivo é o quê? Pena máxima de 2 anos. Pena máxima de 2 anos. Menor potencial ofensivo. Para suspensão condicional do processo, que é o que a gente vai tratar agora. Qual que é a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, suspensão condicional do processo. Então prestem bastante atenção nisso. Vamos lá. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou tenha sido condenado por outro crime. Presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal. Então vamos lá com bastante calma, tá? Vou explicar isso aqui com bastante calma. Ofereceu a denúncia. Tá? Chegamos lá na audiência, oferecida a denúncia. O que ele vai fazer? Proposta de suspensão condicional do processo. Quando? Quando a pena mínima combinada for inferior ou igual a 1 ano. Aí o Ministério Público vai vir e vai propor a suspensão condicional do processo. O que é a suspensão condicional do processo? Tá? Eu suspendo esse processo, o Ministério Público chega para mim e fala: Heitor, veja bem, você não fez um acordo com a vítima, você não fez uma transação penal. Eu ainda vou te dar mais uma chance. Suspensão condicional do processo. Eu suspendo seu processo de 2 a 4 anos, já a gente vai ver aqui, tá? E você vai ter que cumprir alguns requisitos que estão previstos na lei, e depois disso eu nem te processo. Se você cumprir tudo direitinho,
esse tempo aí de 2 a 4 anos, tá? Geralmente é o quê? Assinar, comparecimento em juízo, comprovar atividade lícita, tá? Se você cumprir isso aí, Heitor, acabou. Eu arquivo o processo. Gera antecedentes? Não, não gera antecedentes. Beleza? Vamos seguir então aqui com a suspensão condicional. Ele oferece isso. Quem que pode? Quem que pode participar disso? Para quem que ele pode propor, perdão? Tá? Não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado. Então aqui é diferente, tá? O que que é? Não tenha sido processado ou condenado. Então aqui eu não preciso nem de ter sentença transitada em julgado, só estar sendo processado, o cidadão já não pode fazer jus a esse benefício, tá? Pois bem, pessoal, a suspensão condicional do processo, que está lá previsto no artigo 89, os senhores viram que o quê? Que o autor do fato, ele não pode fazer jus a esse benefício se ele estiver sendo processado ou se ele for condenado. Então, ou seja, aqui eu não preciso nem de sentença penal transitada em julgado. O simples fato dele estar sendo processado, ele não faz jus à suspensão condicional do processo. Como eu disse para vocês, o artigo 89 traz a suspensão condicional do processo, faltou ele aqui no caput dele, tá? Mas eu li aqui para vocês e vou repetir, tá? Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, então, ou seja, pode ser feita a suspensão condicional do processo, inclusive na justiça comum, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos, tá? Desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, tá? Que tá lá no artigo 77 do CP, e daí eu quero que vocês deem uma olhadinha lá com mais calma depois, tá certo? E depois, Heitor, e se ele aceitar a proposta? Então vamos lá, chegou na audiência, ofereceu a denúncia, vem o Ministério Público, me apresenta uma proposta de suspensão condicional do processo, fala, Heitor, durante 2 anos você vai ter que comparecer bimensalmente a esse juízo para comprovar sua residência fixa e sua atividade lícita, beleza? Falo, beleza, Ministério Público. Então, Heitor, você, durante esse período de prova que a gente chama, você vai ser avaliado e aí a gente entra aqui no parágrafo 1º, tá? Aceitei a proposta, beleza? De ficar lá 2 anos assinando. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor? Por que aqui já é acusado, Heitor, e não mais autor do fato? Porque agora eu já tenho uma denúncia, não tenho? A partir do momento que eu tenho uma denúncia, eu já sou o quê? Acusado, não é mais autor do fato, beleza? E seu defensor, na presença do juiz, este recebendo a denúncia poderá suspender o processo, submetendo o acusado ao período de prova, sob as seguintes condições: reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar em determinados lugares, beleza? Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades, tá? Esse aqui é o período de prova. O que ele pode pôr aí para mim fazer? Essas condições. Pode ser outras? Pode. Às vezes, que nem eu disse ali para vocês, às vezes tem bimensalmente, né? Mas aí a gente tá trabalhando mais com a prática. Para fins da prova dos senhores, o que eu preciso? Que os senhores guardem isso aqui. Reparar o dano, salvo a impossibilidade de fazer. Proibição de frequentar diversos lugares. Ah, Heitor, se arrumar uma briga lá no bar, você não pode mais frequentar bares, baladas, casas noturnas, shows, beleza? Beleza. Por 2 anos, né? Proibição de se ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização. Então, ou seja, não posso viajar por um período lá estipulado pelo juiz sem avisar ele. Comparecimento pessoal obrigatório em juízo mensalmente, tem que ir lá assinar, tá? Para informar e justificar suas atividades. O que é isso? Comprovar que eu tenho residência, que eu estou trabalhando, tá? O juiz poderá especificar outras condições que fica subordinada à suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Como eu disse para vocês, pode ser, na prática a gente tem muito isso, geralmente, tá? Mas ele pode. O que eu quero que vocês guardem são essas aqui, que são as mais importantes,
beleza? A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Então, ou seja, será revogado quando? Quando que eu vou perder esse benefício, tá? Se eu vier a ser processado por outro crime. É necessário que eu seja condenado por outro crime? Não. Eu já não posso ser beneficiário disso lá atrás se eu estiver respondendo um processo, tá? E se eu começar a responder outro no curso, eu também não posso, tá? Eu vou perder o benefício, beleza? E também se eu não reparar o dano. Se eu falar lá, vou reparar o dano, tá? Causei um dano lá de R$50 para o meu vizinho e quebrei lá o muro, causei um dano na casa dele, taquei uma pedra lá, quebrei uma vidraça, tá? Cometi um crime de dano. Aí o que acontece? Eu não reparo isso e era obrigatório. Eu vou perder? Vou perder. E isso é obrigatório. Se isso acontecer, o juiz tem que revogar, tá? A suspensão poderá, aí aqui o que a gente está dizendo? Facultativo. Ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta, tá? Então assim, vamos lá. É obrigatório o quê? Quando que é obrigatório? Quando eu cometo crime, estou sendo processado por crime e quando eu deixo de reparar o dano, tá? E quando que é facultativo? Quando eu deixo de cumprir as condições impostas, tipo, deixo de lá assinar, tô indo no bar onde eu não podia ir, tá? Ou sou processado por uma contravenção, porque contravenção é o quê? Não é crime. Tá? Aquele crime, delito menor lá, que a gente chama, que tem a legislação específica. Então, assim, se acontecer isso, o que acontece, pessoal? O juiz poderá revogar, tá? É o que? Facultativo. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade do agente. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão processual do processo, tá? Tá aqui suspende a prescrição. Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos, tá? Vamos lá, pessoal. Então, houve a proposta da suspensão, vamos dizer, eu aceitei essa proposta, o que eu vou fazer? Eu vou ter que cumprir os requisitos impostos, pelo prazo que for determinado lá na proposta, cumprir tudo, acabou, o que acontece? Extingue minha punibilidade e isso não gera o que? Antecedentes criminais, beleza? Extinção de punibilidade não gera antecedentes criminais. Aqui o juiz declara extinta a minha punibilidade. Por quê? Porque eu passei pelo período de prova, cumpri tudo legalzinho, certo? Agora vamos dizer, não teve como me oferecer, vamos dizer que eu já estava respondendo um processo, ou a minha pena era mais que 1 ano, a minha pena mínima do delito que eu estava respondendo era mais que 1 ano, o que vai acontecer? Vai seguir o processo. E o juiz ele pode rejeitar a denúncia ou queixa, tá? Então aqui, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá o quê? A apelação, que poderá ser julgada por turma composta por 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição reunido na sede do juizado. A apelação será imposta no prazo do quê? 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. É totalmente diferente do Código Penal, tá? Como é que é o Código Penal lá? Eu tenho prazo para termo, eu tenho prazo para razões, tá? Prazo de 5 e 8 dias. Aqui não, galera. Aqui o que é? 10 dias, corridão, tem que apresentar as razões, o pedido, tudo de uma vez só, tá? Então tá aqui, diferente do Código Penal. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias, tá? As partes poderão requerer a transcrição da gravação de fita magnética que alude o artigo 3º do 65, tá? Serão objeto de registro os atos, e aqui eu só coloquei aqui o que é o artigo, né? Porque lá no 65 o que ele diz? Serão objeto de registro os atos por essenciais, os demais poderão ser gravados em fita magnética. Por quê? O princípio da oralidade,
né? Então, o que que acontece? No JEC, sempre o interessante é que seja oral os atos. Então, nesse caso aqui, eu posso pedir a degravação, a transcrição da gravação da fita, tá? Lá que está gravado os atos processuais. As partes serão intimadas na data da sessão de julgamento pela imprensa, tá? Oficial, diário oficial. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá como acórdão. Então é só como que aqui é interessante a gente falar um pouquinho, tá? Vamos voltar aqui no 82 para depois a gente ir para o parágrafo 5º. O que que ele diz? Rejeitou a denúncia. O que que o Ministério Público tem que fazer? Apelação. Ou vamos dizer lá, fui condenado, quero recorrer. O que que eu faço? Apelação. Para onde que isso aí vai? Para as turmas recursais, tá? As turmas recursais, como que elas julgam? Elas julgam pela ementa, tá? Então, ela já serve como acórdão. Isso é legal a gente saber. Vamos lá só mais um pouquinho, pessoal. Artigo 83. Cabe embargos de declaração quando a sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão. É igual do direito penal comum lá. Os embargos, só que daí aqui a gente tem uma diferencinha, tá? Os embargos de declaração serão opostos por escritos ou oralmente, no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. Então vamos lá. Apelação, escrito, qual que é o prazo? 10 dias. Embargos, escritos ou orais, qual que é o prazo? 5 dias. Também diferente do CP, que lá é 2 dias. Beleza, galera? Os embargos de declaração interrompem o prazo, não suspende, tá? Para interposição de recurso. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício para o juiz, não precisa ter requerimento das partes. Galera, então assim, essa parte ela é um pouquinho mais maçante. Lembre-se lá do 81, ele pula direto pro 89. No 80 ele já pula pro 89, que é onde tem a suspensão. Lembre-se disso, tá? Que a suspensão ela é ali logo depois do oferecimento da denúncia. Ele até fica truncado na legislação, porque o legislador não falou nada sobre isso, mas isso cai bastante, tá? Então prestem bastante atenção, desde o procedimento inicial, lá da fase preliminar, até esse aqui do procedimento sumaríssimo, como que é a audiência, a ordem das testemunhas, a suspensão condicional do processo talvez seja o mais importante, que a pena é mínima, não é a máxima. Tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Os requisitos do 77 do CP lá que tem que preencher, como que é o período de prova, é extinção da punibilidade, o juiz declara a extinção da punibilidade, isso é legal você saber também, que não gera antecedentes criminais, ao recurso, os prazos de recurso, o examinador adora prazo, tá? Então, apelação 10 dias, embargo 5, embargos pode ser oral ou escrito, isso aí pode ser objeto de uma pegadinha, porque coloca lá só escrito, mas ele pode ser oral também, beleza? Bons estudos, um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais, tchau, tchau.